Olá, estamos aqui para fazer uma série de entrevistas, a pedido de Emma Frances Stone, professora da Universidade de Auckland, em Nova Zelândia, que esteve aqui no Estudo Salto Quântico, na nossa Escola de Pensamento Espiritual Cristã, e participou de todas as atividades, e ela está escrevendo a tese de doutorado e está baseada um capítulo em nossa escola. Então, essa série de entrevistas são com alunos da escola, como eu também sou, voluntário do Estudo Salto Quântico, é sobre a temática espiritualidade e sexualidade, abordando a homossexualidade, a bissexualidade e a transexualidade. Estamos agora com Anderson Muniz, né? Olá, Anderson, seja bem-vindo nesse momento da nossa entrevista. Por favor, gostaria que você se identificasse, nome, profissão, idade, orientação sexual. Sou Anderson Muniz de Santana, tenho 36 anos, homossexual e na formação acadêmica, cursei radialismo e televisão na Universidade Federal de Sergipe. No mercado de trabalho, atuo como radialista, assessor de comunicação e tenho especialização em comunicação organizacional e empresarial. Como é que você veio conhecer o salto quântico? Quanto tempo você frequenta a nossa escola de pensamento espiritual cristã, Anderson? Eu conheço o salto quântico desde a década de 90, quando o Benjamin começou o programa na televisão, na antiga TV Jornal. E fui a uma das reuniões, acredito, antes até mesmo dele começar, não é, o programa de televisão, que acho que foi em 94. Porque na cidade já se conhecia Benjamin como um médium, uma pessoa muito responsável no que diz respeito ao trabalho com a espiritualidade. E ainda jovem, naquela época, né, em 1992, 93, tive esse contato, achei muito interessante, mas, até então, com aquele senso de responsabilidade ainda um pouco temeroso, né? Pela formação que a gente tem no que diz respeito à sociedade, de uma maneira geral, quando se fala sobre imortalidade da alma, comunicação com o mundo espiritual, não é? A gente sempre tem uma série de mitos da cultura que muitas vezes acabam interferindo, né? E eu que tive uma formação muito próxima, sobretudo na adolescência, a formação, como se fala no Brasil, evangélica, então tem uma visão muito diferente. Por exemplo, eu não acreditava, na época, em imortalidade da alma. Então, através do trabalho no programa de televisão, é que eu fui tendo contato com essas ideias e, na medida que fui assistindo ao programa, mais ia me interessando, mais o coração se sentia motivado a estudar, porque é um traço muito interessante, né, dessa escola de pensamento espiritual cristã, que é o estudo, o autoconhecimento. Aí, em 2004, eu comecei a frequentar com uma maior frequência as palestras, né, porque até então eu ia um pouquinho, depois parava, sumia e voltava. E em 2005, eu comecei, de fato, a entrar de corpo e alma e fiquei até hoje. E espero, em Deus, continuar ainda muito mais tempo nessa encarnação, enquanto Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus permitirem. Você pode falar um pouco sobre as dificuldades que você enfrentou, enfrenta, devido à sua orientação sexual, Anderson? Ângela, a gente sempre enfrenta dificuldades como seres humanos, mas como homossexual, a gente tem aquela questão que acho que é importante que as pessoas se imaginassem, não é, em um mundo em que você não vê um casal. Eu não via um casal na minha adolescência ou na minha infância de dois homens, de duas mulheres. Então, é a dificuldade de se aceitar, de se perceber, a dificuldade de lidar com você mesmo. Então, se cria uma série de questões, né? Familiar, né? Você começa a achar que está decepcionando seus familiares, ver os traços religiosos que denominam que somos aberrações. Isso é uma dificuldade, porque até hoje a gente lida com pessoas que têm pessoas desinformadas, obviamente, mas que têm essa
esse conceito, esse preconceito. Então, é basicamente isso, mas que dificuldades que nos fortalecem. A gente aprende aqui no salto quântico, e foi o que realmente eu agradeço muito, porque o Instituto Salto Quântico nos ensina a sairmos, né, desse padrão de vítima e, sobretudo, trazermos o que Cristo nos propôs, né, o reino de Deus para a Terra. O reino de Deus vencendo os preconceitos, trazendo alegria, felicidade. Então, é uma conciliação. Uma reconciliação, no meu caso, porque, como eu falei anteriormente, eu até então me via, do ponto de vista religioso, né, como uma pessoa que não poderia ser bem vista aos olhos de Deus por ser homossexual, mas graças ao Instituto Salto Quântico, aos estudos, à forma de compreender os evangelhos de nosso Senhor Jesus, de nos trazer à luz assuntos de espiritualidade, de ciência, com uma forma fantástica de interdisciplinaridade, hoje me sinto muito feliz e honrado de poder estar participando dessa casa que nos propõe a construção de um novo mundo, em que os preconceitos serão cada vez mais raros, né, e, eventualmente, né, os preconceitos que existirem sempre sendo transformados em conceitos de mais respeito, mais amor. É assim que eu me sinto hoje, reconciliado com Deus, e graças a Nossa Senhora, a Eugênia, e ao nosso professor de espiritualidade, Benjamin Teixeira de Aguiar, que, através do programa de televisão, estava ali ao lado, representando a espiritualidade amorosa e sempre nos convidando a sermos felizes com a Eugênia. Agradecer a Emma pela oportunidade de estar falando desta proposta muito à frente do nosso tempo, né, uma proposta de coração. Agradecer a Benjamin Teixeira de Aguiar, o nosso professor de espiritualidade, que canaliza os mestres da espiritualidade e nos dá essa oportunidade de nos sentirmos melhor psicologicamente e também espiritualmente, nos reconciliando com nós mesmos e aprendendo a nos amar e amar ao próximo, como a si mesmo, trazendo para nós no dia a dia a verdadeira proposta do cristianismo e da vivência do que é ser cristão.